Fala galera, beleza? De novo aqui com vocês para a nossa terceira aula de fisiologia do exercício, né? Hoje vamos findar a estrutura do músculo esquelético estriado. E aí, estão preparados para mais uma? Então vamos lá. Olha aí, vamos começar, né? O músculo esquelético estriado, eu disse para vocês que eles possuem fibras, né? Nessas fibras miofibrilas e as miofibrilas, miofilamentos fino e grosso, actina e miosina. Bom, só tem uma condição. É sábio hoje que as fibras musculares se diferem, tá? E principalmente para esporte, existem esportes de velocidade, esportes de resistência, e pessoas que estão prontas para esse tipo de esporte, né? Então, como que é isso? Por que tem pessoas que são mais resistentes que outras? Por que tem pessoas que são mais fortes ou mais velozes, né, mais potentes que outras? Por conta das diferenças de fibras musculares. Então, na imagem aqui, ó, você consegue observar o quê? Um exame, né? Vocês estão observando aqui, ó, um exame de biópsia. E essa biópsia, ela traz para nós os tipos de fibras musculares. Então, por exemplo, aqui, ó, nessa biópsia, esse músculo pode apresentar fibras de contração rápida branca, fibras de contração rápida acastanhadas e fibras de contração lenta. Então vamos dar uma olhada numa outra imagem mostrando um pouco mais sobre essas fibras. E aqui a gente observa, né? Fibras brancas aqui, ó, se vocês observarem, né? Várias fibras brancas. Fibras acastanhadas e pouquíssimas fibras vermelhas, né? Que aqui vocês encontram quase que pretas, né? São vermelhas. Isso é por conta da coloração histológica, que nós fazemos a lâmina, né, da fibra muscular ao observar no microscópio. E aí sim, claro, essa coloração, as fibras vermelhas por terem mais mioglobina, elas ficam mais pigmentadas, e as brancas por terem menos, elas ficam esbranquiçadas, e as acastanhadas são médias, né? Por isso que nós temos essa diferença de fibra muscular. Bom, e o que isso diz para nós? Isso traz características. Pessoas com mais fibras brancas vão desenvolver mais forças. Pessoas com mais fibras vermelhas vão desenvolver mais resistência. Então, se nós começarmos a estudar esses tipos de fibra, logo nós vamos ter um diagnóstico delas, né? E olha aí, ó, na imagem, se vocês observarem ao lado, né, na imagem ao lado, vocês vão ver que fibras de contração lenta, fibras do tipo 1, ela tem o quê? Alta capacidade oxidativa, alta capacidade de sintetizar a ATP através de oxidação dos macronutrientes, carboidratos, lipídios, gorduras, né? Proteínas, né? Lipídios e gordura é a mesma coisa. Então são os 3 macronutrientes que essa fibra é capaz de oxidar. Tem alta capacidade, então provavelmente maior concentração de mitocôndrias, maior absorção de oxigênio e transporte por mioglobinas até o sistema nervoso, até o nível mitocondrial, né, até as suas mitocôndrias, enfim, é o que nós temos aí de característica primordial. As do tipo 2A, que são as acastanhadas, aquelas marronzinhas que vocês viram no slide anterior, elas têm uma característica oxidativa de obter ATP pelos 3 macronutrientes, né? Carboidratos, gorduras e proteínas, ela é moderada. Em compensação, as fibras brancas têm baixa oxidação. Então, provavelmente, essas fibras brancas têm uma maior capacidade o quê? Glicolítica. Não é o segundo item aqui, ó? Capacidade glicolítica. O que é isso? Produzir ATP através da glicólise, a quebra do carboidrato, por exemplo, né? A quebra do açúcar em nível muscular. Então, as de contração lenta têm baixa capacidade, as intermediárias, digamos assim, né, que é a fibra mista do tipo 2A, né, fibra de contração rápida acastanhada, tem rápida. E a do tipo 2, né, também tem, ou melhor, alta para acastanhada e mais alta ainda para fibra branca. Então, a capacidade glicolítica da fibra branca é muito maior, né? Então, ela também vai resistir à acidose, né? Tem uma certa resistência à acidose. Então, quando nós aumentamos os hidrogênios nela,
nessa fibra, a nossa fibra resiste mais também a essa situação. Então, outra coisa importante que nós observamos aqui dentro dessas características, ó, velocidade contrátil. A tipo 1 é lenta, a tipo 2A é rápida e a tipo 2B também é rápida. Agora, resistência à fadiga. O que nós observamos aqui, ó, na nossa figura? O que nós temos aí? Resistência à fadiga. A de contração lenta ela é muito resistente. Vai ficar horas fazendo isso e não vamos se cansar, por exemplo. Moderada para tipo 2A e baixa resistência para tipo 2B. Então, o que a gente começa a observar? Aqui, ó, maratonista. Passar horas correndo, 2 horas e tralalá para recordistas olímpicos, né? Recordistas mundiais, ganhadores de prova. Uma pessoa normal pode correr uma maratona em 4 ou 5 horas, por exemplo. Então, as fibras de resistência, para quem é corredor de longa distância, isso é fundamental, é importante, né? É de suma importância ter esse tipo de fibra. Agora, olha um velocista aqui que precisa ter, né? Precisa ter baixa dessas fibras. Então, eles têm baixa concentração de resistência. Logo, eles vão correr 100 metros, 200 metros, 400 metros, provas curtas, provas rápidas. E a do tipo 2A, né, a fibra de contração mista aqui, ó, ela tem moderada. Outra coisa importante, ó, força da unidade motora. Lembra lá do motoneurônio alfa? Olha lá, ó. Para contração lenta tem baixa, alta e alta, tanto para 2A quanto para 2B. Outras características ainda observáveis. Olha aí. Motoneurônio por fibra muscular, né? Ó, então, ó, de contração lenta tem entre um motoneurônio para 10 a 180. Em compensação, a de contração rápida A e B, elas têm 300 a 800 motoneurônio por fibra muscular. Fibra muscular por motoneurônio, desculpa, né? Então, ó, aqui, ó, nós vamos ter muito mais motoneurônio do que aqui, em relação à quantidade de fibras, né? Ou melhor, nós vamos ter mais motoneurônios por fibras. O tamanho do neurônio, pequeno, grande, né? Velocidade de condução, lenta, rápida, e assim sucessivamente há outras características dessa fibra. Então é muito legal a gente conhecer esse tipo de fibra e saber até para prescrever um treino, para prescrever uma atividade física ou mandar uma pessoa para um determinado esporte, para uma determinada prova. Isso, quando você tem esse conhecimento do tipo de fibra, isso facilita muito a escolha, a melhora dessa situação, né? Isso ajuda demais. Então, é isso que nós estamos buscando. Bom, uma outra situação aqui, ó, é agora nós diagnosticarmos, né? Ó, por exemplo, ciclista homens, o músculo vasto lateral, contração lentas, 57% contra 43% de fibras rápidas. Né? Para mulheres, 51% contra 49%. Olha aqui, ó, levantadores de peso, músculo gastrocnêmio para homens e deltoide. Ó, quem levanta peso tem mais fibras rápidas, de contração rápidas, né? Em compensação, o deltoide, ó, de levantadores de peso, eles têm mais fibras de contração lenta. Aí, canoísta, arremessadores, enfim, vários esportes. Mas vamos para dois tipos de esporte que é muito apresentado aí, que várias pessoas praticam, né? Então, ó, corredores de distância, tipos de fibra lenta, né? Fibras do tipo 1, que é fibra de contração lenta, eles vão ter por volta de 70% a 80%, enquanto as fibras rápidas, 20% a 30%. Corredores de velocidade, ao contrário, né? 25% a 30% de contração lenta para 70% a 75% de fibras de contração rápida. E não atletas, ó, fica meio que equiparado. Agora, começando a treinar, há uma probabilidade dessas fibras migrarem para os seus determinados tipos de características esportivas. Rápida, lenta, resistência, não resistência, e assim sucessivamente, certo? Então isso é uma característica muito legal, muito bacana
de se estudar esses esportes, né? Então é de suma importância para nós estarmos aí cientes. Bom, em resumo, para essa aula, o que nós precisamos entender? O que nós precisamos levar em conta? Em sua maioria, os músculos esqueléticos contêm tanto fibra do tipo 1 quanto do tipo 2. Então, o nosso músculo, seu músculo, o músculo das pessoas, vão ter sempre os dois tipos de fibra. Porém, um pode predominar sobre o outro. De acordo com o quê? Nível de treinamento, genética, né? A pessoa tem a sua individualidade biológica, ela nasce com essa característica. Outra coisa importante, diferentes tipos de fibras musculares apresentam miosina, ATPase diferentes, né? Então nós vamos ter aí, enzimas diferentes. Então quem tem tipo 1 tem uma quantidade de enzima diferente de quem tem tipo 2, né? E a ATPase nas fibras do tipo 2 atuam com maior rapidez que as ATPases das fibras do tipo 1. Então, quando você precisa de velocidade, ação, força, né, as fibras do tipo 2 vão ter uma ação enzimática muito maior. Outra coisa importante aí para gravar, as fibras do tipo 2 possuem retículo sarcoplasmático mais desenvolvido. Então, as fibras vão ter maior armazenamento de cálcio também para o processo de contração muscular do que as tipo 1. Outra situação legal, né, os motoneurônios alfa, né, que inervam essas unidades motoras do tipo 2 também são maiores. Então, a gente observa que a fibra de contração rápida ela tem características diferenciadas das fibras de contração lenta. Outra característica entre os tipos de fibra em braço, perna, né, é que para uma população geral elas podem ser muito semelhantes. Vimos aos slides atrás, né? Outra coisa, as fibras do tipo 1 apresentam alta resistência aeróbia, sendo bastante apropriadas às atividades de resistência e baixa intensidade. Então, grandes volumes, quem tem fibras do tipo 1 se dá melhor do que baixo volume e alta intensidade. Outra característica, que as fibras do tipo 2 são apropriadas a atividades anaeróbias. Então, o tipo 1 é resistência? Aeróbia. Tipo 2 não é força, potência? Atividades anaeróbias. E isso é muito importante. Se você consegue diagnosticar o tipo de fibra por um exame de biópsia ou por outros exames, né, genético, por exames de dermatoglifia, que é o estudo da impressão digital. Você usa a impressão digital para determinar o tipo de fibra também. É uma probabilidade de você ter grande acerto nisso. Bom, então outras questões que nós levantamos agora com esse tipo de fibra é o tipo de contração, né? Então, as fibras, de um modo geral, elas vão fazer um processo de contração. Agora, nós temos contração isométrica, que é isso? É uma tensão sem movimento. Você contrai o músculo, porém não gera um movimento. Um outro tipo de contração é a contração isotônica, que nós vamos gerar uma tensão, porém com um movimento. E dentro delas nós dividimos em concêntrica, onde a força vence a resistência, e a excêntrica é onde a força cede a resistência. Isso é muito importante, né? Se eu quero, por exemplo, um processo de hipertrofia, eu sei que se eu der mais ênfase às contrações excêntricas, eu vou ter um processo hipertrófico maior. Lembrando que para que ocorra a hipertrofia, eu também preciso entrar em fadiga concêntrica. Isso é fundamental. E uma terceira situação aí é o que nós conhecemos como contração isocinética. O que é isso? É manter a tensão, manter a força em todos os ângulos de movimento. Geralmente nós precisamos de um equipamento específico para isso. Olha aí outra coisa importante, tamanho da unidade funcional do músculo. Então não adianta ter um músculo muito encurtado, por quê? Porque eu vou perder força. Não adianta também ter um músculo muito alongado, que eu vou perder força. O ideal é sempre ter uma unidade com tamanho normal no seu sarcômero para que você tenha um maior desempenho de força. Então, alongar demais ou encurtar demais o seu sarcômero pode ser uma opção não muito boa
para o ganho de força, para o desenvolvimento da tensão muscular. E é isso, galera. Essa aula foi mais rápida, ficamos por aqui e espero vocês em um outro momento. Valeu, fui!